Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo 2 mestres, que são da Faculdade Senec. Vieram nos prestigiar com seus conhecimentos e passar informações muito importantes para a comunidade. Vou começar aqui com César Modena, que é por demais conhecido desde 1900 e... Então, desde na Senec, na Faculdade Senec, desde 1998. 98. Então, na época eu trabalhava com o curso de administração, né? E depois nós implantamos o curso de Direito. Então, eu fui convidado na época pelo Felicete para implantar então o curso de Direito. Nós implantamos o curso, a gente defendeu junto ao OAB e junto ao MEC, né, a importância do curso aqui para Farroupilha na época, e tivemos um bom êxito, né? E implementamos o curso então em 2007. Olha só. Curso de Direito. Muito bem. E temos aqui o Dr. Maurício Reis, um jovem mestre também, que está desde 2012, mas não tão jovem assim também. Como não? Tem até barba e cabelo? Né? Mas daí, Maurício, qual é a origem do Maurício? Como caiu em Farroupilha, assim? Então, eu fazia mestrado, estava concluindo o mestrado e estava procurando lugar para lecionar. E na época a faculdade estava precisando também de professor na área penal, né? Minha formação nas ciências criminais, então sou professor de direito penal, de processo penal. Então tive a oportunidade de conversar na época com o professor Modena e, enfim, fui contratado e gosto muito de lecionar. Tenho um carinho muito grande pela instituição, que foi a primeira instituição que eu comecei a lecionar. Lecionei em outras instituições, mas ali é que eu estou há mais tempo e foi a primeira. E é um porto-alegrense praticamente? Sou porto-alegrense. Estamos juntos então. Exatamente. O Modena é da onde? Sou de Caxias. Ah, é vizinho Caxias, aqui, então. É o nosso maior bairro, Caxias, sabe? A gente é do maior bairro de Farroupilha. Isso. Mas eu trabalho em Farroupilha há bastante tempo, né? Sim. E tenho um carinho muito especial por essa comunidade aqui que me recebeu tão bem desde sempre. Né? Sim, tá mais farroupilense que caxiense. Sou bastante farroupilense. Trabalhei em Bento também, Bento Gonçalves. Tenho um carinho especial pela região, a gente é daqui. Claro. E a gente viaja, mas não adianta. Depois de um certo tempo a gente se acostuma tanto que fica muito estranho sair do local da gente, né? Mas tem um carinho muito especial sim por Farroupilha, sem dúvida nenhuma. Doutor Maurício já também advogou ou não? Sou advogado criminalista. Ah, também? Sim. Mas defende júri e tudo? Se precisar, sim. Ah, se precisar. Mas sim, não tem atuado? Não, atuo sim, estou atuando. Estou atuando, sim. Se cometer um crime, pode lhe procurar que está garantido. Não vou dizer que seja garantido, mas que a gente pode buscar uma boa tese, sim. Vai depender sempre dos 7 jurados. Depende do jurado, no caso do júri, depende do juiz singular, em alguns outros casos, né? É interessante pensar que o direito penal, ele evoluiu muito, né, nos últimos anos. E hoje a gente tem uma gama muito grande de tipos penais, né? Então... muitas vezes a gente trabalha na advocacia penal com determinada matéria que as pessoas nem imaginam que seja crime. Um crime ambiental, algum crime contra relações de consumo, crimes que são praticados por empresas que às vezes nem sabem que estão praticando um crime. E, enfim, né, a advocacia penal ela tem essa gama muito grande, né? E eu tenho trabalhado um pouco de cada coisa nessas áreas aí. Muito bem. O Modena não faz nada a não ser... consome todo o teu tempo ali. A gente tem bastante tempo aí, mas a gente tem um escritório também, mas eu atuo mais na área civil. Ah, né? Também atua? Atuo mais na área civil e tenho alguns processos, sim, né? E a vida acadêmica já desde 98. Toma muito tempo, né? Toma bastante tempo, né? Tem outras atividades também. E hoje em dia a gente trabalha com bastante eclético nas atividades. Tem que ser, né? E a gente não tem medo do trabalho, como a gente diz, né? Então a gente enfrenta bem aí. Mas tem colegas aí que nos apoiam, né? A gente tem uma estrutura bacana de colegas aí, então tudo acaba dando certo. Funciona. E funciona. O Senec hoje tem quantos professores, né, ali hoje funcionando? Assim, então, o curso de Direito funciona com aproximadamente uns 15 professores. Ah, já tem tudo isso, é bastante. Na verdade, teria mais, né? Certo. A gente funciona ali mais ou menos, então, tem uma sazonalidade, alguns saem, claro, e tal, porque tem outros interesses, e a gente tem, como a gente tem um grupo bastante eclético, no sentido de que eu tenho pessoas de fora, como o Maurício aí da Grande Porto Alegre, a gente o nosso grupo de professores, ele é formado por outras pessoas também que atuam. Por exemplo, são procuradores da União, né, advogados da União. Eu tenho advogados da União, tem juízes que trabalham com a gente. Daqui a pouco já teve promotores de justiça que foram professores nossos, né? E como essas pessoas, elas normalmente assim, é bastante importante para que o nosso aluno veja vários pontos de vista do direito, né? Vários pontos de vista.
Então nós continuamos tendo o nosso grupo com pessoas de Caxias, de Porto Alegre, daqui de Farroupilha, né? Pessoas que já moraram fora e atuaram em outras regiões, como no Rio de Janeiro, e hoje estão aí. Então também essa visão maior assim do curso e do direito em si, a gente valoriza bastante, né? Sim, facilita para o aluno, facilita, né? Porque dá uma base maior. Né? E a gente procura fazer muitas atividades também, né? Envolvendo esses tanto profissionais parceiros também, né? Então, nós trazemos muita palestra, quando sai alguma atividade inovadora, né? Algum método inovador no direito de solução de conflitos, a gente procura profissionais para vir trazer esse trabalho para a gente. Temos uma parceria muito bacana com a OAB daqui. Os nossos alunos também trabalham. Farroupilha é uma cidade muito bacana para o curso de Direito, porque Farroupilha é uma cidade não grande, uma cidade pequena, relativamente pequena, não dá para dizer que ela é muito pequena, né? 60 mil habitantes, um pouco mais, mas ela tem praticamente toda a estrutura do Poder Judiciário e até dos poderes Executivo e Legislativo bem estruturados aqui. Então nós temos parceria com praticamente todos os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, onde nós possamos encaminhar os nossos alunos, né? E uma parceria muito forte com a OAB. Então hoje nós temos estagiários, nossos alunos são estagiários em praticamente todas as frentes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e alguns do Poder Executivo, que tem né, essas atividades ali dentro. Então essas parcerias também elas ajudam a acrescentar muito para o curso, né? No sentido de que o aluno também pega uma realidade prática, né? Ao mesmo tempo que também está bastante em contato com outros profissionais, né? Então a OAB traz palestrantes aí, ela normalmente faz esse trabalho para que os advogados que são associados, né, os que são inscritos na ordem... E tem bastante, Val. Tem bastante. Então traz palestrantes aí, né? Nós efetivamente temos uma parceria forte, então eles trazem para a faculdade esses palestrantes de fora, sempre com temas novos, né? Então, constelações sistêmicas, hoje é uma abordagem de solução de litígios, né? Dentro do âmbito da mediação, da conciliação, né? Muito bom. E então esse trabalho todo é feito e muito foco na prática, né? Eu acho que isso tem sido um diferencial forte da faculdade. E com isso, né? Com isso nós temos uma atividade, né, que é uma atividade, digamos assim, transdisciplinar. É uma atividade que é uma exigência hoje da mantenedora que a gente faça isso em todos os cursos. E em especial no direito, então nós temos, que são os projetos integradores. Projetos integradores é uma atividade que nós fazemos junto na vida acadêmica do aluno. Todos os semestres nós temos essa atividade onde o aluno tem que dedicar horas para fazer fora da sala de aula. Então nós vamos às disciplinas normais, a nossa disciplina de segunda a sexta normais, e eles têm que se interagir. Então, trabalhar temas que são transversais e outros temas práticos também, né, nos projetos integradores, onde todo semestre nós temos uma nova edição de projeto integrador, né, normalmente abordando uma temática bastante transversal, uma temática que, digamos assim, também ela transcende o direito, muitas vezes pega outras disciplinas, como é a questão do meio ambiente, né? Como são essas questões, então, de solução extrajudiciais de conflitos, né? E tal. Em alguns momentos, nós trazemos, nesses projetos integradores, ao invés dessa transversalidade, um reforço para a área prática, para o aluno entender bem como é que funciona, né, a vida prática do advogado ou do operador jurídico, né? Numa atividade muito prática, que é o caso do júri simulado. Sim, então, isso na área penal, a ideia é que o júri simulado, que o professor Maurício está coordenando no projeto integrador desse semestre, né, ela seja uma atividade que o aluno tenha uma familiaridade maior, né, com essa prática e com essa questão da oralidade, que é muito forte hoje no direito. Né? Nem sempre foi assim, mas hoje o operador jurídico que não tem uma facilidade para se expressar, ele tem dificuldades para trabalhar em várias áreas do direito, né? Com certeza. Então a ideia é que o aluno
consiga interagir mais e ver, assim, na medida do possível, né, fazer o mais próximo da realidade possível um exercício prático, pragmático, onde envolva, assim, inclusive toda a comunidade, para ele se sentir pressionado lá. Muito bem. Acho que depois, no segundo bloco, acho que a gente vamos falar bastante desse, né? Aí, né? Antes vamos falar um pouco mais do Senec, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo. Ótimo. Né? Porque às vezes temos duas faculdades, mas né, como é que funciona, né? O Dr. Maurício falou no começo ali da abrangência que é o direito hoje, né? Principalmente nos criminais, né? Como é que o doutor vê hoje isso aí, assim, com relação às outras universidades? A gente já sabe por demais a qualificação, estávamos falando em off aqui, mas eu acho que vale a pena repetir para o público aqui. Doutor Maurício, com relação à classificação, assim, que existe um comparativo, né? Como é que nós estamos em Farroupilha com relação a essas mais antigas ou mais famosas, vamos supor assim, a própria UX, que está aqui também, Caxias, que é do nosso lado, ou as do Vale, ou de Porto Alegre, né? Como é que o Senec está hoje, né, nessa classificação? Como é que vocês sentem os alunos na classificação? Eles estão conseguindo uma boa colocação comparando com os demais? Sim, nós temos bons resultados na faculdade, no curso de Direito, que a gente pode falar, acho que com mais propriedade, né? Temos bons resultados no curso de Direito. Nosso aluno, ele é um aluno muito dedicado, então ele acaba também se sobressaindo muitas vezes. A gente, como professor, a gente sente isso, que eu tive a oportunidade de lecionar em outros lugares, lecionei em outros lugares aqui da Serra também, que tive resultados muito parecidos, mas eu sinto que o aluno ele tem essa sede de conhecimento, ele tem essa vontade de colocar em prática, então muitas vezes a gente consegue explorar isso bastante. Eu, por exemplo, estudei na PUC, minha graduação eu fiz na PUC, e a PUC é uma excelente universidade, mas a gente percebe também que nem sempre tu consegue ter aquela relação de proximidade do professor com o aluno, porque é uma universidade muito grande. Fica um pouco mais afastado, é um pouco mais difícil, né? É mais difícil. E aqui não, aqui a gente tem uma proximidade muito grande com o aluno, a gente conhece todos os alunos, não é? Temos uma boa relação com eles. E fica mais íntimo o contato. Fica mais íntimo e a gente percebe muito o empenho deles, percebe muita dedicação. Todo mundo tem a sua história pessoal, sua superação, e eu percebo que isso é bem positivo para a gente. Contribui muito, porque a gente consegue verificar ali que realmente a gente tem excelentes alunos, não é? E que estão dando excelentes resultados para a nossa faculdade, mas principalmente para a comunidade onde eles se inserem, né? Porque esses alunos, eles se formam, eles vão advogar por aqui, eles vão ter um cargo público por aqui, não é? O direito tem uma gama muito ampla, um leque muito grande nessa área de atuação. Cada vez mais o cidadão está buscando o seu direito também, né? Sim, e a gente tem também toda uma estrutura burocrática que absorve muito esse profissional, né, que se forma em direito, que já tem uma familiaridade com as leis para fazer um concurso, alguma coisa assim, às vezes acaba tendo uma facilidade maior. E eu acho que isso é importante, assim, o nosso legado, acho que na cidade é isso. Que legal. Nós temos profissionais, nós formamos profissionais muito qualificados, né, isso, claro, muito mérito dos professores, da equipe da instituição, né, mas também muito mérito dos alunos, que, sua grande maioria, são muito dedicados e muito engajados no seu processo de aprendizagem. Não é o primeiro elogio, eu acho que realmente os alunos aqui estão sendo diferenciados, né? Mas daí, Vacira, assim, continuando, né? Já que falaste assim de todos os cursos, claro, há um esforço bastante grande da faculdade, dos coordenadores, dos professores. O curso de pedagogia também é muito bem reconhecido, é um curso que tirou nota 5 no MEC, é uma nota excelente. Os cursos de engenharia... O 5 não é a nota máxima? Porque nota, antes era 10, né? Não, a nota vai de 0 a 6. 0 a 6, tá então, bom. Então a nota 5 é uma esclarecer. Nota excelente, sim, né? É muito bom, né? Isso, então a própria engenharia também entrou com nota 4 direto e já está galgando outros pontos, então, que é um curso recente na faculdade, né? E muito exigido, né? Muito exigido. O curso de Direito, que é o que a gente atua, que a gente defende bastante aqui, mas ele é um curso que nós tivemos, as nossas médias de aprovação
no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é um referencial, Sim. nós temos em torno de 65%. Ótimo. Esse último a gente nem tirou, mas a gente sabe que vários alunos nossos passaram, tanto na primeira etapa quanto agora na segunda. Então a média normal do Brasil é 20%. Bom, Nós chegamos é a um grande 65%, diferencial. já tivemos 84% de aprovação. Poxa, né? Que é uma prova difícil, né? E é uma prova Está difícil, cada vez mais. quer dizer, o aluno ele se baseia, ele gosta de saber qual é o percentual, porque ele sabe que ele vai ter que passar por esse crivo. Claro. Né? E então isso também são indicadores que a gente acompanha bastante, né? Nós acompanhamos no sentido de que, se nós estamos indo mal, lá temos que ver o que fazer para melhorar. Então tem um esforço bastante grande na faculdade, é uma faculdade enxuta e tal, mas bastante moderna no sentido da gestão, porque a gente precisa fazer a coisa ser objetiva, né? Claro. A gente tem que dar resultado com esforço e tal, não adianta também a gente ter uma mega estrutura que consome muito da energia da gente, né? Então ali tem bastante foco em cima do aluno, um atendimento mais personalizado, isso tem bastante também, né? Então a gente tem que dizer que a equipe aí faz um trabalho muito, muito, muito sério, um pessoal muito esforçado, muito determinado. Acho que isso é um diferencial bacana aí que a gente tem para trazer. O aprendizado dessa crise tem sido esse, né? Esse tem sido o aprendizado da crise para a educação superior. Tirar né? muito do menos. É aquela história, é o seguinte, né? Também não adianta você sustentar uma baita de uma estrutura onde fica distante para o aluno. O aluno vai lá, acha bonito, maravilhoso, mas não usufrui daquilo. Claro. Né? A ideia é que se seja mais objetivo e que gaste com aquilo que realmente é a essência daquilo que interessa. Que é o aprendizado, né? E o conhecimento. Então a gente se preocupa muito com isso. Diz, olha, o que importa mesmo para o aluno? Qual é que é a nossa missão aqui para que o aluno realmente saia com aquilo que veio buscar? Eu acho que essa que é a lógica, né? Muito bem. Então, esse que é tem sido o nosso foco bastante determinante, né? Olha, o que a gente precisa? Temos que ter boas parcerias no município. O que mais que a gente precisa? Precisa encaminhar os alunos para fazer um estágio que eles tenham bastante prática. Terceiro, tem que ver o que é de mais novo, mais recente para o curso, o que é de novidade que existe na área jurídica, no caso do direito, cada um na sua área. Depois, qual é a linha, né? Qual é a linha doutrinária, ou quais são as linhas doutrinárias principais, né? Que são hoje seguidas pelos principais tribunais do mundo. Né? Qual a linha doutrinária, né? Do working, né? Então, para determinadas áreas. Né? Então a gente vai e segue. Não, hoje aquilo ali está ultrapassado, não é mais, né, esse o foco principal. Tem muita solução por aqui, mas o que está se abordando muito é aqui, é esse autor com essa visão. Né? Então isso a gente procura se antenar e temos um alinhamento dos professores com isso. Acho que isso é muito importante, né, assim, porque senão a gente se perde nas várias doutrinas que existem. O direito ele é muito carregado desse tipo de coisa, né? E amplo. E a gente não consegue ter um alinhamento com o que é mais, digamos assim, decisivo hoje, com aquilo que é a visão dos principais países do mundo, né? Para que lado está caminhando hoje o direito. Então isso é uma preocupação que nós temos bastante, né? E a gente tem alinhado, os professores têm um alinhamento no discurso, também tem um alinhamento no método, também tem um alinhamento na questão da argumentação, né? Qual é a linha a seguir, e das linhas que vêm novas aí a gente está sempre meio, né? Falei há pouco aí digamos assim, na área do direito de família principalmente, mas não exclusivamente, né? Uma visão mais das constelações sistêmicas, né? Muito comentado isso ultimamente. Muito comentado ultimamente. Temos um programa em várias áreas, familiar nas organizações, né? Mas no direito tem sido abordado isso de uma forma bastante específica, né? Então nós estamos trazendo isso para o nosso aluno também, né? E outras questões importantes, né? Que dentro desse mundo, né? Acho que isso é bem relevante para trazer, e cada curso buscando essa linha no seu trabalho, né? Que eu acho que isso é bastante relevante do ponto de vista da qualidade, da atualidade, né? Do curso, né? Da atualidade da busca de soluções de litígios, que hoje não é mais o judiciário no Brasil. O judiciário ele é muito utilizado e não é assim no mundo mais hoje. Hoje o mundo procura outras formas de solução de litígios. É evidente que o Poder Judiciário vai ser sempre muito utilizado e muito importante, né? Mas tem muita coisa que hoje a gente leva para o judiciário que não precisaria ir. E melhor que não fosse, essa que é a lógica, né? Para deixar as coisas mais importantes acontecer. Para deixar as coisas lá, digamos assim, mais jurídicas, né? E que é aquilo que pode ser solucionado de uma forma mais amena, com menos impacto, né, para as pessoas, né? Com menos impacto negativo, que eu digo, né? Porque sempre tem, quando você tem duas partes no processo,
vocês têm uma que vai perder, uma que vai ganhar. Vamos imaginar isso. Aqui perde, o impacto às vezes é alto para ela, socialmente falando, né? Então, dentro dessa ótica, né, que a gente tem que ver, bom, de que forma a gente faz a parte restaurativa dessa atividade e tal, né? Então, tem uma série de temas muito relevantes hoje dentro do direito e bastante, digamos assim, apaixonantes, eu diria, né? Para quem se interessa por essas áreas. Né? Muito bem, vejam bem, senhores, já 20 minutos já nesse bate-papo aqui, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje recebendo 2 mestres da Faculdade Senec. Voltamos em seguida. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Muito bem, amigos da TV Cidade, voltamos com Cidade Aberta. Hoje recebendo 2 mestres, o Dr. Maurício e o Dr. César, aqui conosco, passando seus conhecimentos, explicando um pouco da nossa faculdade, né? E vamos falar agora sobre um evento, que é o segundo que acontece na cidade, um evento que, para quem não acompanhou, a gente sugere para as pessoas que têm interesse de saber como é que funciona um júri, quem nunca teve a possibilidade. Como é que funciona isso, doutor Maurício? Que novidade é essa? Os alunos que pediram, vocês provocaram e a coisa aconteceu e é o segundo ano? A gente tem, na faculdade, nós temos um programa chamado Projeto Integrador, que o professor César já tinha explicado um pouco antes, a ideia de tu integrar diversos saberes e diversas pessoas da faculdade e da comunidade. Certo. Então, nós sempre tínhamos uma prática um pouco mais interna e ano passado a gente começou a alterar isso. Então, no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de coordenar esse júri, né, no primeiro semestre do ano passado. Foi um sucesso estrondoso, nós tivemos o auditório lotado, um grande engajamento dos alunos. Eu senti que a comunidade ficou muito interessada porque foi um evento que se estendeu até muito tarde, ninguém saiu do auditório porque todo mundo recebeu o resultado do júri. Que legal! Então foi muito... O júri completo, um juiz, um promotor, um advogado de defesa. Sim, ele tem algumas características pelo fato de ser uma simulação, claro, mas a gente tenta deixar a estrutura o mais próximo possível da realidade. Mas, por exemplo, no primeiro, quem foi o juiz? Na primeira vez, o que nós fizemos? Eu vou fazer isso de novo dessa vez. Claro. Para eu poder aproveitar ao máximo o trabalho dos alunos, até porque eles se empenham muito, ficam muito engajados, eu separei 3 alunos para cada função. Opa! Então a gente tem um rodízio. Uma tríplice de juízes ali, cada um executa uma função, alguns vão fazer uma preparação. Mas juntos ou... Na mesa lá vão ter 3. 3 juízes? Sim, só que a gente vai ter um que vai ser responsável pela organização, outro vai ser responsável pela aplicação da sentença e outro que vai ser responsável pela elaboração do relatório do caso, para explicar para o jurado. Exatamente. Também temos 3 acusadores, representando o Ministério Público, temos 3 defensores também. Todos alunos? Todos alunos. Do curso? Todos alunos do curso de Direito. E daí uma coisa que a gente faz questão é que o corpo de jurados não seja composto por alunos do direito. Que é escolhido na hora lá também? Não, a gente tem um formulário, que os interessados, então estão abertas as inscrições, os interessados se inscrevem e nós temos lá a opção de selecionar se quer servir ou não como jurado no dia. Legal. Desses que se inscrevem, nós sorteamos 7 para que possam compor o corpo de jurados ali na hora. Legal. Então é feito naquele momento ali, são sorteados 7 pessoas que não conhecem o caso ainda, pessoas que que os alunos vão ter a responsabilidade de fazer com que eles entendam o que está acontecendo ali, para tentar buscar, né, a gente fala isso no processo, a captura psíquica do julgador. Que legal. Então eu quero convencer aquele corpo de jurados da minha tese, seja ela acusatória ou defensiva. Além disso, os alunos também interpretam as testemunhas do caso, a vítima, nesse caso a vítima vai poder ser ouvida, e o réu. Não é? E ainda assim eu tenho um grande número de alunos que não estariam nesses papéis
que ficam mais visíveis no dia, mas que trabalham muito nos bastidores, estão nos ajudando muito na divulgação. Formar o processo, a buscar... A gente fez, durante o semestre, eu discuti primeiro com eles alguns aspectos teóricos do Tribunal do Júri, então nós fizemos alguns seminários. Esses seminários serviram de avaliação para eles dessa disciplina, e agora o júri, isso é interessante também de destacar, os alunos não estão sendo avaliados pelo júri, todo o empenho que eles estão depositando ali é o empenho deles, é a vontade que eles têm de fazer um bom júri. É a vontade que eles têm de fazer uma boa prática. Eles não têm comprometimento de nota naquele momento. A nota deles já está fechada. Eles não sabem ainda, mas eu já sei a nota deles. Né? Mas nós vamos contar amanhã para eles. Amanhã eu conto. Já sabem que ele tem a nota. Eles já sabem que tem a nota, mas não sabem qual é. Entendi. Né? Então, todo o empenho e dedicação deles no júri é porque eles realmente querem fazer um bom trabalho. E o tema... Dá para adiantar qual vai ser o tipo de julgamento? Sim. Foi um crime? A mulher matou o marido matou a mulher? Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu quero... dar uma palhinha, né? Exatamente, eu quero que as pessoas possam vir e se surpreender com a história, porque é uma história num contexto muito interessante. Mas é uma tentativa de homicídio. Uma tentativa. Né? Tentativa? Não houve o crime, então? Houve o crime na modalidade tentada. Certo, mas não a morte. Não a morte. A morte não se consumou por... O que dificulta o jurado, às vezes, né? Não sei, porque quando tem um homicídio consumado, a vítima não pode ser ouvida, né? Em princípio não, né? Em algumas vezes conseguem ouvir, mas via de regra não se ouve. Certo. E ali não, ele pode ouvir a vítima, né? Então eu tenho a versão da vítima, eu tenho a versão do réu, eu tenho a versão das testemunhas, e a gente está fazendo toda a construção em cima disso. Legal. Nós debatemos temas dentro do processo penal, do Tribunal do Júri, mas nós também debatemos o caso, e isso foi uma outra coisa muito interessante. Nas últimas semanas, nossa turma tem se dedicado a fechar o caso, então a delimitar todos os detalhes que vão poder ser passíveis de discussão naquele momento, para que a acusação e defesa não se surpreendam lá. Eles não estão ensaiando o que um vai dizer para o outro, certo, mas nós estamos delimitando o que pode ser falado sobre aquele caso. Como funciona num processo. Muito bacana. Porque no processo do júri, ele funciona em duas fases. Na primeira fase, se faz digamos assim, eu seleciono as provas que vão ser discutidas posteriormente em plenário, se for o caso de ser levado a plenário. Então, se não houver a pronúncia, se for um caso de impronúncia ou de absolução sumária, o processo, enfim, termina por ali. Agora, se eu tiver a pronúncia, esse processo vai para o julgamento, eu já tenho balizas do que pode ser discutido no julgamento do Tribunal do Júri. Quem está lá no júri, o promotor e o advogado vão trabalhar em cima. Exatamente, onde eles vão debater. Quem participa somente assistindo o plenário, muitas vezes não tem dimensão de quanto trabalho teve até chegar ali. Então, processos que duram anos, às vezes, não é resolvido num dia, dois, numa semana, numa grande sessão de julgamentos. E o problema maior é o resultado que o Modena falou: alguém perde, alguém ganha. Alguém perde, alguém ganha. No processo penal, a gente ainda está muito longe dessa questão da mediação, da conciliação, é muito mais complexo. A gente tem muita coisa nova na área do direito penal e do processo penal, que diz respeito, e hoje as pessoas todas comentam sobre isso, sobre colaboração premiada, não é outros meios de justiça negocial, mas acho que o direito penal, na sua essência, ele é esse direito da argumentação, não é? Do questionamento. Todos os casos têm que ser submetidos a um juiz, via de regra, e o juiz que decide a partir do convencimento das partes, de como as partes articulam as provas e os discursos sobre aquilo. Porque a letra fria do texto não transmite a emoção do artista, que é o advogado, às vezes, ou do promotor, que convence ou não o jurado, né? Sim. Tem algumas situações em que a lei é muito complexo a gente analisar apenas uma lei isoladamente. A lei, a gente tem que entender que ela está dentro de um sistema jurídico, que ela se comunica com diversas outras áreas. Então, o professor César, da área do direito constitucional, ele vai poder confirmar o que eu estou dizendo aqui. Eu não posso, por exemplo, pensar uma lei do direito penal sem olhar para a Constituição. Porque se eu tenho uma lei do direito penal ou no processo penal que está totalmente dissociada da Constituição, o STF resolve. Ela é inconstitucional. O juiz não precisaria aplicar ela, não é? Eu já teria condições. E talvez uma discussão que eu tenha no processo seja: essa lei é constitucional ou inconstitucional?
ou a interpretação que se faz dessa lei deve ser ou não essa, ou o fato realmente se enquadra na moldura dessa lei ou não se enquadra. Existem circunstâncias em que a lei ela não deve ser aplicada ou deve ser aplicada de outra forma. Então é uma discussão imensa. Sim, e que por leigo às vezes é difícil de aceitar algumas coisas, né? Que nem as decisões do STF às vezes, né? Hoje a gente tem um fenômeno de publicização do processo penal. As pessoas elas estão cada vez mais... Hoje as pessoas talvez não conheçam todos os jogadores da seleção, mas conhecem os 11 ministros do STF. Infelizmente. Infelizmente, porque estão sempre na mídia e despertam interesse, né? Claro que a gente está passando por uma crise política muito grande, uma crise institucional muito grande, mas por outro lado também é saudável que as pessoas tenham interesse... Está nascendo um novo Brasil, acho. Em conhecer um pouco mais as suas instituições, não é? Então... isso é um registro de cidadania também. Eu querer saber como funciona. E o júri, ele é interessante porque, diferentemente dos outros processos, no júri quem decide condenado ou absolvido, né, pela inocência ou pela culpa, não é o juiz, mas são os jurados. Exato. Os jurados são os juízes do fato. Eles são os juízes que vão dizer se o réu deve ou não ser condenado. A pena fica para o juiz togado. Claro. Não é? Mas quem decide a inocência ou a culpa são os jurados, então eles têm um papel fundamental. Então aqui o tribunal do júri, com todas as críticas que possamos fazer contra ele, e não são poucas críticas que a gente pode fazer contra ele, ele tem um mérito, que ele tem esse mérito de deixar a decisão nas mãos da população. Então a população, evidentemente com base naquilo que a acusação e defesa estão discutindo, vai decidir aquele caso. Então é uma chance que o cidadão tem de se aproximar do sentimento de justiça. E a gente vai tentar simular ao máximo isso, tentar chegar o mais perto da prática. Legal. Tem algumas questões que a gente não vai poder replicar, a questão de tempo, não é quanto tempo cada uma das partes fala, porque no tribunal do júri, no tribunal do júri é muito mais tempo do que no que a gente vai falar. Vocês estão ali calculando em que horário mais ou menos vai acontecer isso? Começa pelas 7. Eu imagino que até as 9, 9h30 deva terminar. 2h30. Até porque já foi bem trabalhado também, né? Sim, a gente vai aproveitar muito o momento ali e os debates que os alunos vão promover. Acho que já que o nosso tempo se esgotou pouco, né? Acho que vou deixar as considerações finais para os senhores, falando o que vocês acham interessante para trazer esse público para lá e parabenizar vocês pelo... Obrigado. Empenho muito grande, porque fazer um teatro de simulação não é assim, né? Tem que ser uma coisa bem feita, os artistas têm que estar preparados. Né? E improviso, porque um não sabe o que o outro vai falar. Que legal. Né? Eu tenho delimitação. Então, para ser bem objetivo, no dia 21 de junho nós temos o nosso júri simulado no Salão de Atos da Faculdade Senec. As inscrições são gratuitas, né? Nós temos um formulário para inscrição, porque como tem lotado o nosso evento, a gente precisa ter esse controle do número de pessoas. A gente pede para que quem venha traga um alimento não perecível e é um convite para conhecer a nossa instituição também, mostrar as coisas interessantes que nós fazemos e inclusive para que as pessoas venham fazer o nosso vestibular também, né? Para que venham conhecer a instituição, venham daqui a pouco ter interesse, né, seguir o curso de Direito, já começa a ver ali, já tem um gostinho de como é que é. Uma bela vitrine. Que funciona, com certeza. Pode aproveitar para tirar dúvidas sobre o curso de Direito. Tirar dúvidas sobre o curso de Direito. E também esclarecer qualquer coisa que as pessoas tenham vontade assim de saber. Então, quem tem algum interesse pela área jurídica, né, e quiser vir lá nesse dia, a gente com certeza vai estar recebendo de braços abertos. Bem, Modena, obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua presença. Estamos à disposição, principalmente para esclarecer o nosso telespectador, né? Que, como a gente comenta, atingimos hoje a metade da população pela net. Estamos no Face, no YouTube, no Instagram, no aplicativo, inclusive, quem não tem net pode ver no aplicativo gratuito. E os programas que nem esse, que são de interesse nacional, a gente tem dividido com outros colegas que atinge hoje 60 milhões de pessoas, né? Muito bom. Então, obrigado pela presença e que continue esse simulado aí. Muito obrigado. Encerramos Cidade Aberta, amanhã temos mais Cidade Aberta com todos vocês. Obrigado pela presença de vocês nos acompanhando em suas casas.